Fala galera, aqui estou eu para tirar mais uma dúvida, e a dúvida de hoje vai dentro do reino animal. Quem é triblástico? E celomado? Bom, para responder a essa dúvida, a gente precisa fazer duas lembranças. Primeiro, conhecer um pouquinho mais e relembrar quem são os animais. E segundo, relembrar um pouquinho sobre as fases da embriologia e suas características. Vamos para o primeiro passo? O primeiro passo é: quem são os animais? Bom, o reino animal ele é dividido em vários filos. A gente vai destacar aqui os mais importantes. O filo dos poríferos, que são as esponjas, água-viva, anêmona e os corais pertencem ao filo dos quinidários. Existe o filo dos vermes achatados, chamado plateumintos, dos vermes cilíndricos, como é o caso da lombriga, que são os nemateumintos, e o filo dos moluscos, que são os animais de corpo mole, como é o caso do caracol, da lesma, da ostra, do mexilhão, do polvo e da lula. Nós temos o filo dos anelídeos, a minhoca, a sanguessuga, os artrópodes, que inclui todos os insetos, aracnídeos e crustáceos, a galera do mar, né, que a gente não pode esquecer, são aqueles exclusivamente marinhos, como a estrela do mar, o ouriço e o pepino do mar, é o filo dos equinodermas e o filo dos cordados. Esses cordados, eles abrangem um grupo que a gente conhece muito bem, chamado de vertebrados. Então, o primeiro passo é você lembrar desses grupos e dos animais que representam cada um desses grupos. O nosso segundo passo é lembrar um pouquinho sobre a embriologia, né? Aqui você vê na nossa imagem uma mórula dando origem a uma blástula. Você percebe o desenvolvimento aqui da blastocele e aqui já completa com os seus blastômeros ao redor, formando a blastoderme. E na imagem de baixo a gente vê o processo de gastrulação. Aqui você já vê uma gástrula com a formação dos tecidos, a formação do arquêntero e a abertura chamada blastóporo. E baseado nesta fase, a gente vai relembrar dos conceitos de animal diblástico e animal triblástico, para a gente começar a sanar aquela dúvida. Animal diblástico é aquele cujo desenvolvimento embrionário, aqui, olha, na gástrula, ele só vai ter 2 tecidos embrionários. Esse aqui, olha, formado por esses blastômeros mais externos, que a gente chama de ectoderme, e aqui a endoderme. Se porventura o animal desenvolver um terceiro tecido, esse terceiro tecido vai surgir entre os dois, entre a ectoderme e a endoderme, você vai chamá-lo de mesoderme. E o animal é classificado como triblástico. E com relação a essa estrutura aqui, olha, agora há pouco eu falei do blastóporo. Ele é a abertura da gastrocele ou arquêntero. Esse nome arquêntero vem porque ele vai originar o intestino primitivo do animal. E o nosso intestino ele tem normalmente 2 aberturas, né? Pelo menos os animais superiores, boca ou ânus. Esse blastóporo, dependendo do animal, ele vai formar primeiro a boca. E aí você vai chamar o animal de protostômio. Se ele formar primeiro o ânus, aí você chama o animal de deuterostômio. E para encerrar essa segunda etapa dos conceitos embrionários, vamos para a cavidade que surge entre os tecidos embrionários. Vale ressaltar que somente os animais triblásticos podem ser classificados de acordo com o celoma. Então, se ele é um triblástico que não apresenta nenhuma cavidade entre esses 3 tecidos, você chama o animal de acelomado. A dica já vai aqui da planarinha, que é um plateuminto. Aqui uma lombriga é o nosso representante. Você percebe que em corte ela já tem uma cavidade, porém essa cavidade entre os tecidos se localiza entre a mesoderme e a endoderme, caracterizando um falso celoma, porque para ser verdadeiro, você tem aqui, olha, a minhoca, que é um anelídeo. Você tem que ter aqui, olha, uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Aí você pode chamar o animal de eucelomado ou com celoma verdadeiro. Se você já sabe quais são os grupos de animais e seus representantes e conhece um pouco desses conceitos sobre embriologia, a gente fecha a nossa dúvida aqui, olha. Já separei para vocês os filos aqui embaixo.
E esse grande reino animal a gente vai dividir em dois grupos. O grupo dos parazoários e o grupo dos eumetazoários, também chamados de enterozoários. Por que parazoário? Separado de eumetazoário. Esse grupo menor, representado somente pelo filo das esponjas, eles são chamados assim por não apresentarem uma organização no corpo. Você percebe que parazoário, que são os poríferos, não chegam a formar nem tecidos, quanto mais órgãos ou sistemas. Já os outros animais muito bem organizados são chamados de eumetazoários ou enterozoários, porque já são animais que apresentam um sistema digestivo, uma cavidade digestiva. Você tem aí, dentre esses eumetazoários, aqueles que só têm 2 tecidos embrionários, que a gente já vai ver, é representado pelos quinidários, e todos os outros filos a partir de plateumintos são chamados de triblásticos. Vale ressaltar que plateumintos é importante aí em escala evolutiva, porque é o primeiro grupo de plateumintos a surgir aí no planeta, segundo a evolução. Esses triblásticos, como eu falei anteriormente, podem ou não ter uma cavidade entre os tecidos chamado celoma. Por isso que a gente vai dividir o grupo dos acelomados, pseudocelomados e eucelomados. Só que o acelomado só tem um filo, que é o filo da planarinha. Pseudocelomados, a lombriga é o nosso principal representante, que são os nemateumintos. Já os outros 5 filos são todos com celoma verdadeiro. E, como eu dei a dica para vocês do blastóporo, eu também resolvi colocar aí nesse nosso esqueminha quem são os animais protostômios e quem são os animais deuterostômios. Porífero não entra nessa classificação, porque nós vimos que, por serem animais extremamente simples e não se organizarem nem em tecidos, se eles não têm tecidos, obviamente não vão ter nem boca, nem ânus. Ficou aí a resposta à dica. Espero ter ajudado toda a galera do primeiro ano que me solicitou e também a galera do terceiro ano que está fazendo a revisão aí da embriologia junto com a zoologia. Um abraço a todos e até a próxima resposta a uma dica de vocês.